Vamos falar de investimentos. Então, tá aí, ó, mais uma empresa que eu estou trazendo para vocês hoje, para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós estamos trazendo hoje é uma indicação de 2 inscritos aqui do nosso canal, lá do José Freitas e também do Lucas Souza. José Freitas, muito obrigado. Lucas Souza, também os meus agradecimentos aqui, muito agradecido aqui pela sugestão, né? É um prazer, espero corresponder à expectativa de vocês. Mas caso você queira a análise de alguma empresa, é simples, é fácil, basta entrar aqui no nosso canal, canal Silas Negraf, e aproveita também, já dá o seu like, já ative a sinetinha das notificações para você estar sempre recebendo as informações das empresas que nós estamos disponibilizando aqui no canal. Afinal de contas, o canal Silas Negraf é feito para você. E a ideia de todas essas empresas que são analisadas aqui no canal é justamente para você que é acionista, você que pretende entrar no mercado de ações também. O cuidado que a gente sempre tem que ter é saber em qual empresa que a gente vai investir. E para saber qual empresa, nós temos que conhecer um pouquinho dessa sua história, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. Isso tudo porque nós não podemos correr riscos, não podemos colocar nosso dinheiro em canoa furada, né? Então temos que saber exatamente como que está indo a empresa, já que é um investimento, e o investimento é para dar retorno. E a empresa que nós vamos analisar hoje é uma empresa que começou no estado do Paraná, é a Inepar. Mas, na verdade, a história da Inepar, ela começa antes da Inepar. Ela começa em 1953 com uma empresa chamada Enco Limitada Engenharia e Comércio, que era uma empresa de projeto e de instalações elétricas. E essa empresa era de 3 sócios, o Ofir Rui Wojtowicz, e também do Heinz Lippel e do Luiz Carlos de Araújo. E daí, na sequência, em 1968, eles criaram mais uma empresa, daí já voltada para indústrias elétricas, que era a Inelco. E a partir desse momento, tem um nome que se mistura à história da Inepar, o nome de Atilano Homes Sobrinho. O Atilano Homes Sobrinho era um garoto de 16 anos, órfão, que foi trabalhar com o Ofir, né? E aí, o Ofir Rui Wojtowicz acabou também pagando todos os estudos do Atilano Homes Sobrinho, e daí na sequência, em 1971, quando a Inelco se transformou em Inepar Indústrias Eletromecânicas do Paraná, o Atilano ganhou uma participaçãozinha societária. E aí daí no decorrer da década de 70, ele foi ampliando essa sua participação societária dentro da Inepar. Em 1975, a Inepar se transforma numa SA, né, mas não ainda de capital aberto, isso só ocorreu no ano de 1980. E durante todo esse trajeto aí, o Atilano foi aumentando a sua participaçãozinha societária na Inepar, até que chegou no ano de 1982, com o falecimento do Ofir, o Atilano Homes Sobrinho passou a ser o controlador da Inepar. E aí, a partir dessa data, então, começam agora uma série de aquisições, e aí começa o boom da Inepar, comprando diversas empresas, tanto fabricante de relé, de capacitores, de automação, de medidores de energia, e aí foi numa sequência comprando empresas e ampliando e fazendo parcerias, joint ventures, com diversas outras empresas, e aí a coisa foi se desenvolvendo. Em 1997, aí o Grupo Inepar adquire uma outra empresa chamada IESA. E essa IESA, daí na sequência, ela também passa a trabalhar com uma gama enorme de atividades, como na parte de óleo e gás, prestando serviços lá para a Petrobras, na fabricação de vagões, na área de transporte, na área de energia, enfim, foi diversificando as suas atuações. E aí, no ano de 2003, eles transferem toda a operação que era em Curitiba, transferem lá para a cidade de Araraquara. E aí a empresa veio nesse crescimento, mas esse crescimento, muito dele, foi através de alavancagem financeira, através de endividamento, e aí a coisa começou a desandar. Nesse crescimento todo, a coisa começou a desandar, e no ano de 2014, a Inepar não teve outra alternativa a não ser pedir recuperação judicial, processo esse que está em vigor até hoje. De lá para cá foram vendidos diversos ativos já do grupo Inepar. A Inepar vem aí numa luta louca para se manter ainda viva dentro do mercado, né? E é essa empresa que nós vamos analisar. Lembrando também, só para vocês terem uma ideia, que desde o ano de 2010 que a Inepar não tem lucro. Então, por aí você já tem uma ideia de como que está a situação da empresa. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho como que está essa situação,
Trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020. Inclusive o balanço de 2020, estou gravando aqui esse material no final do mês de julho. Foi apresentado agora, recentemente, dentro do mês de julho. Já era para ter sido apresentado lá por volta de março, de abril. Somente agora em julho é que saiu o balanço de 2020 da Inepar. E também o balanço do primeiro trimestre de 2021, também vou ficar devendo. Por quê? Porque até agora a empresa ainda não apresentou o seu balanço do primeiro trimestre, a razão pela qual a análise hoje vai ficar restrita a 2018, 2019 e 2020. Mas vamos aos números. Bom, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Inepar S.A. Indústria e Construções, como já falamos anteriormente, empresa que encontra-se em recuperação judicial. E aí vamos ver então ao longo desses 3 últimos exercícios aqui como que vem sendo o comportamento da empresa. No ano de 2018, tinha dentro do patrimônio da empresa um patrimônio total de bens e direitos de 1.473 bilhões de reais, dispostos da seguinte maneira. No capital de giro, o ativo circulante da empresa, apenas 245.172 mil, o que equivalia a 16,6% de tudo que tinha dentro da empresa. Repare aqui, o volume de dinheiro em caixa, apenas 2.594 mil, né? Pouco dinheiro para o porte da empresa. Contas a receber, 185 milhões, um estoque de 20 milhões. E aí outros créditos que são impostos a recuperar, e aqui no ativo realizável a longo prazo, também vamos ver impostos a recuperar. Então vejam que o patrimônio maior, ele está concentrado aqui no ativo não circulante. Investimentos, que é a participação em outras empresas, nas suas coligadas e controladas. Imobilizado, que é todos os bens, são todos os bens necessários ao funcionamento da empresa. E aqui no intangível, que a gente vai ter aqui um volume alto de ágio sobre aquisição de empresas. Então, o grupo principal, que seria o ativo circulante capital de giro, então ele corresponde a apenas 16,6% do patrimônio. No ano seguinte, a empresa ela diminui um pouquinho o tamanho para 1.408 bilhões, mas continua com a composição maior aqui no ativo não circulante. O capital de giro, apenas 249 milhões, com 17,8%, 575 mil reais apenas em dinheiro, em caixa, banco e aplicações, uma contas a receber de 168 milhões e o estoque reduz aqui para 7 milhões 360. Já para 2020, a empresa até aumenta de tamanho para 1 bilhão 629 e o capital de giro apresenta aqui uma elevação de 548 milhões, com destaque aqui para contas a receber, que aumentou para 501 milhões. E o volume de dinheiro em caixa menor ainda, 304 mil reais. Vale ressaltar que aqui eu não tenho o primeiro trimestre do ano de 2021, porque como essa análise está sendo gravada agora no finalzinho do mês de julho, até o final do mês de julho não havia sido ainda divulgado o balanço do primeiro trimestre. Inclusive, o balanço de 2020 aparece no site da CVM apenas agora no mês de julho, razão pela qual, então, só dá para trazer aqui o balanço de 2020 e não o balanço do primeiro trimestre de 2021. Indo aqui para o endividamento, nós temos aqui as dívidas de curto prazo, 1 bilhão 834 milhões, dívidas de longo prazo, 1 bilhão 225 e o total do endividamento, 3 bilhões e 60, o que corresponde a 107,8% de tudo que a empresa tem. Então reparem que o patrimônio da empresa é de 1 bilhão 473, tudo que a empresa tem é 1 bilhão 473 e ela deve 3 bilhões e 60. Então ela deve todo o seu patrimônio e mais um tanto. Razão pela qual o seu patrimônio líquido é negativo, chamado passivo descoberto, em 1 bilhão 587 milhões e carrega prejuízos acumulados de 3 bilhões 417 milhões de reais. Para o ano de 2019, a dívida vai para 3 bilhões 424 milhões contra um patrimônio de 1 bilhão 408, razão pela qual hoje ela corresponde a 243% de tudo que a empresa tem. Dívida de curto prazo, 2 bilhões 165 e dívidas de longo prazo, 1 bilhão 258. Já para o ano de 2020, vai para 4 bilhões 203. Vejam só que uma dívida vem aumentando a cada exercício. E agora corresponde a 257% de todo o patrimônio da empresa. Dívidas de curto prazo aumenta para 2 bilhões 495 e a de longo prazo aumenta para 1 bilhão 708 e o PL agora passa a ser negativo em 2 bilhões 574 e agora já carrega em 31 de dezembro de 2020 um prejuízo acumulado de 4 bilhões 391.
Quando nós olhamos aqui essas dívidas de curto prazo, chama atenção essas outras obrigações, que elas são os valores mais significativos. E aqui a grande parte são impostos a pagar, né, que ao longo dos últimos anos não vêm sendo pagos os impostos da empresa, então vai acumulando esses impostos a pagar. Enfim, dá para observar então que um endividamento bastante elevado para o patrimônio da empresa e que a empresa numa situação muito delicada. Já em termos de resultado, olha só, 2018 faturou apenas 48 milhões, em 2019 apenas 13 milhões, e em 2020 só 7 milhões e 681. Então olha só a queda de faturamento da empresa ao longo desses últimos 3 anos. E, consequentemente, os prejuízos aqui explodindo, 311 milhões em 2018, 451 milhões de prejuízos em 2019 e 542 milhões de prejuízo no ano de 2020. Quando a gente faz análise vertical, aparece todos esses números aqui, é que, na verdade, o que acontece? É o peso de cada componente no faturamento da empresa. Então, quando eu pego aqui o 321 milhões, quanto que o 321 milhões representa de um faturamento de 13 milhões de reais? Representa 2.446% de todo o faturamento da empresa. Então, os números aqui totalmente absurdos, né? Margem 638% negativa, margem 3.432% negativa, margem 7.066% negativa. Por quê? Porque é um prejuízo muito alto, né? Está aqui lucro, mas se está entre parênteses, isso aqui é prejuízo. Então, dá um prejuízo muito alto para um faturamento muito baixo. Então, está aí o calvário em que a Inepar está aí enfiada, está tentando sair, mas a coisa realmente muito complicada lá para o lado da Inepar. São esses os números, então, 2018, 2019 e 2020. Ressalto mais uma vez que não trago o de 2021, porque até a gravação desse vídeo, no final do mês de julho, até agora, não foi publicado ainda o balanço do primeiro trimestre de 2021. Tá, então, mais uma empresa analisada aí para vocês. Naturalmente que quando você investe em ações, como a gente já falou anteriormente, nós temos que saber como que está a situação financeira, como que está o andamento dessa empresa, e aí a ideia do canal vir trazendo aqui para vocês. E aí vimos como está difícil a vida da Inepar, e naturalmente que a gente fica aqui numa torcida aí pela recuperação de uma empresa que já chegou a ser a 28ª maior empresa do Brasil e hoje está nessa terrível situação. Então a gente fica aqui na torcida porque toda empresa ela gera renda, gera emprego e gera desenvolvimento. E o que a gente quer é que as nossas empresas elas vão bem para poder gerar essa renda, esse emprego e desenvolvimento que o Brasil tanto precisa, né? Então, agora você já conhece mais essa empresa e caso necessite de mais alguma, não esquece, manda a sugestão para nós aqui, que será muito bem-vinda. Dito isso, bons investimentos para você.